E vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos e todas. Estamos aqui no YouTube. Eu gravo aqui pelo Zoom para poder mostrar para você com mais precisão. Então, aqui estamos com uma prova que foi aplicada, como vocês podem ver, pela CESP-Sebrasp em 2017, portanto, uma prova bastante atual. Vamos tratar da parte discursiva, né? Semana passada eu fiz análise de uma prova de gramática, uma prova de 2020. Eu tenho feito as questões de artes, né, porque são muitas questões, para não sobrecarregar aqui uma live, e aí eu vou alternando com redação. Então, essa semana, lancei um desafio a vocês no grupo de WhatsApp, então, se alguém ainda não conhece, no nosso perfil do Instagram, @portuguesdeelite, lá no link da bio você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde eu lanço um desafio que começa com um filme que eu recomendo que você assista. Depois eu lanço uma proposta de redação para você ser desafiado e escrever até quinta-feira, meio-dia. Recebo esses textos, leio, seleciono um para corrigir aqui ao vivo, certo? Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa prova, relembrar características da banca CESP e nós vamos corrigir um texto ao vivo mostrando para você quais são as características imprescindíveis, né? Nós temos provas dessa banca muito próximas, principalmente nas carreiras militares, aí com provas em março. Lembrando que eu posso acompanhar você com curso, com serviços de correção de redação, enfim, né? Eu uso a minha expertise aí de uma profissional bastante experiente em bancas de concurso, já participei de várias, acumulo muitos anos de experiência na correção de textos e posso ajudar você que quer potência, você que quer pontuar e ser aprovado no seu concurso, tá? Bom, então nós vamos falar dessa prova, né, que foi a prova dos bombeiros, CBM de Alagoas. Então, eu vou começar com a leitura dos comandos, tá? É importante ler tudo com muita atenção. Nesta prova, faço o que se pede, usando o caso desejo, espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcrevo o texto para a folha de texto definitivo da prova discursiva no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de texto escrito em locais indevidos. Acreditem nisso, tá? De fato, as provas são escaneadas e tudo aquilo que é escrito fora do espaço determinado, o avaliador não recebe, portanto, a sua nota baixa e baixa muito, tá? Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas não será desconsiderado. Na folha de texto definitivo, identifique apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado o texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos 40 pontos, dos quais 2 serão atribuídos ao quesito apresentação, que inclui legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, que é o famoso recuo que você tem que fazer no começo de cada parágrafo. E também a estrutura textual, que é a organização das ideias em texto estruturado, a organização dos parágrafos, a harmonia entre eles. Quer dizer que você não vai fazer um parágrafo de 2 linhas e outro de 12, né? Haver uma harmonia entre esses parágrafos, certo? Bom, sendo assim, vamos à leitura dos textos motivadores. Eu já dei a vocês várias vezes dica aqui, que a gente sempre começa pela fonte, né? Então, aqui a gente tem um texto da revista Carta Capital, com adaptações, a revista online, né? E nós temos outro trecho do Estado de São Paulo, o conhecido Estadão, também na versão online. Então, são 2 textos jornalísticos, um de revista, outro de jornal, com adaptações, tá? Então, vamos lá. A pós-verdade despontou para a fama graças ao dicionário Oxford, editado pela editora britânica, que anualmente elege uma palavra de maior destaque na língua inglesa. Na definição britânica, pós-verdade é um adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Não seria, então, exatamente o culto à mentira, mas a indiferença com a verdade dos fatos. Eles podem ou não existir e ocorrer ou não da forma divulgada, que tanto faz para os indivíduos. Não afetam os seus julgamentos e preferências consolidados, tá? Texto muito comum, isso aconteceu no Enem deste ano, onde a prova te dá uma definição de um conceito que possivelmente você vai precisar para fazer a sua prova, tá? Isso é muito bacana, eu acho generoso quando uma banca faz isso,
não contando com a nossa habilidade de ter um amplo vocabulário a ponto de conhecer todas as palavras da frase temática, muitas vezes, né? O negócio é que quando só falamos com nossos iguais, não temos de encarar contra-argumentos. Aí nossas opiniões vão se tornando mais rígidas, extremas e muitas vezes distorcidas. Liberais ficam mais liberais, conservadores mais conservadores. Cada lado se fecha com suas certezas. Pensando na experiência do usuário, as redes desenvolveram ferramentas e algoritmos que recortam e recontam o mundo para nos mostrar só o que queremos ver. Uma realidade ilusória feita sob medida para cada um de nós, para satisfazer nossos gostos, interesses e crenças. Se algo não aparece na minha timeline, não existe. Se os outros não concordam comigo, eu ignoro. Se um dado me contradiz, é falso, mas se confirmo o que penso, só pode ser verdadeiro. E ponto final. Mentiras, radicalismos e obscurantismos existem desde sempre, claro, mas agora encontram nas bolhas, filtros e caixas de ressonância das redes sociais um ambiente perfeito para a proliferação. Os efeitos da pós-verdade estão aí para quem quiser ver. No ano passado, um dos responsáveis pela campanha de Brecht admitiu: fatos não funcionam, é preciso se conectar com a emoção das pessoas. Olha que textos interessantíssimos, né, gente? Que trabalham com o conceito da pós-verdade muito associado com o conceito das fake news, que é um tema que foi muito debatido nos últimos anos, né? Bom, e aí tem mais, Constituição da República Federativa do Brasil, preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tendo os textos acima como referência inicial, redijo um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a intolerância nas redes sociais contemporâneas, a cultura do ódio. Em seu texto, discuta, por um lado, como as emoções e as crenças pessoais alimentam a cultura do ódio, valor 19 pontos. Por outro, como o conhecimento dos fatos, em detrimento da emoção e das crenças pessoais, podem contribuir para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Então, veja aqui, pessoal. Normalmente, essa banca determina 3 tópicos para você discorrer, assim como mostra uma aula que eu tenho disponível no meu perfil e também lá no link da minha bio. Este texto não determina tópicos, mas ele te dá uma frase temática e ele pede que você pense em 2 lados. Então, como as emoções e crenças pessoais alimentam a cultura do ódio e como o conhecimento dos fatos em detrimento da emoção e das crenças pode contribuir para a construção, tá? Então, é obrigatório que se mencione esses 2 polos, tá? Redação valendo 19 pontos. Nesta prova, há um total de 40 pontos e 2 pontos para as questões ligadas à estética e à estrutura do texto, certo? Desculpe, né? 19 e 19, né? Então, aqui, só para lembrar, né, que é a folha oficial da prova, eu vou fechar aqui, vou abrir um outro arquivo que mostra algumas observações, então, sobre a banca, tá, pessoal? Se tiverem perguntas, podem colocar no chat, que eu vou receber aqui no meu chat, tá? Bom, só para lembrar, tá? Eu vou fazer de relance, porque eu já fiz várias vezes aqui apanhados sobre como a banca corrige a redação CESP-Sebrasp. Então, nesses critérios do CESP-Sebrasp, eles avaliam o texto em sua macroestrutura e em sua microestrutura, né? Então, na macro, analisado o grau de profundidade dos argumentos e se eles tangenciam ou não o espelho de cada tópico. O que é tangenciar? É esbarrar no tema apenas sem abordá-lo na íntegra, tá? E mais,
se eles tangenciam ou não o espelho de cada tópico, né? Então, normalmente 3 tópicos, aqui tem um lado e outro lado, tem que passar pelos 2 aspectos. E depois o nível de domínio linguístico, a estrutura sintática, então cuidado, eu tenho feito muitas correções e tenho visto muitos textos com problema de pontuação e, sobretudo, a quebra da estrutura sintática, que eu tanto mostro aqui nas nossas reuniões de correção, tá? Cuidado com as regras da norma culta. E os critérios de microestrutura podem variar de prova para prova, mas é comum serem cobrados 4. Ortografia, morfologia e sintaxe, propriedade vocabular, atenção, porque a gente tem dado dicas de vocabulário todas as quartas-feiras no feed do perfil do Instagram, para você ampliar esse vocabulário, e a pontuação, como eu acabei de mencionar. Em ortografia, são avaliados erros de grafia, acentuação, hifenização, lembrando da nova ortografia, claro, né? Na morfossintaxe, regras de regência verbal ou nominal, concordância verbal ou nominal, colocação pronominal, e também o uso adequado de diferentes classes gramaticais com emprego equivocado de adjetivos ou de advérbios, ou ainda flexão verbal. Tá? Impropriedade vocabular, o que se analisa? Uso de sinônimos para não repetir palavra é outro erro gravíssimo que eu tenho visto em redações. Que mais? Palavras imprecisas, uma palavra que você achou bonita, mas não sabe bem o que significa, coloca lá e dá imprecisão, né, com um sentido diferente daquele pretendido. Que mais? Erros na utilização de sinais de pontuação, uso de vírgulas, 2 pontos, tá? Então, bastante atenção. A média final, 2, o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Então, seria esta a prova, ok? Essa banca não divulgou o padrão de resposta, uma coisa que a CESP-Sebrasp costuma fazer, tá? Mas a gente pode refletir o quê? Trata-se de um tema interessantíssimo, que vem sendo bastante comentado nos últimos anos no Brasil e no mundo, tá? Deixa eu só lembrar aqui, tá, pessoal, para quem não assistiu, nós indicamos um documentário na Netflix que é imprescindível e que pode ajudar muito você. Lembrando, pessoal, que você tem que ter repertório sociocultural. Nós estaremos divulgando a partir de amanhã um e-book que eu vou presentear você. É um guia de 10 livros, 10 filmes e 10 séries que podem ajudar o concurseiro a trazer repertório sociocultural, trazer informações para dentro do seu texto. Nós, recomendamos que vocês assistissem ao filme Rede de Ódio, na Netflix, que fala sobre fake news, intolerância política, crimes de ódio. Então, quem não assistiu não pode perder Rede de Ódio, tá? Aliás, ele não está na Netflix, né? Eu acho que ele está só em redes pagas. Deixa eu só conferir aqui. Então, eu acredito que ele esteja no YouTube, não tenho certeza se está na Netflix, mas enfim, gente, é imperdível, tá? Rede de Ódio, pesquisem aí, é um filme que você tem que ver. Então, o dicionário define o substantivo pós-verdade como relativo, como a gente viu, né? O significado disso é que na sociedade atual, as interpretações e as versões de um fato teriam mais importância do que o acontecimento em si. Ou seja, a verdade factual torna-se irrelevante, o que importa mesmo são as crenças, ideologias e opiniões. Acho que essa seria uma ótima abordagem, tá? E de acordo com Bauman, que a gente deve usar com moderação, tá? Porque virou campeão das citações de concursos vestibulares. O mundo pós-moderno do segundo milênio, marcado pela globalização, contribui para o distanciamento dos seres humanos, apesar de estarem virtualmente conectados pela tecnologia da internet. Um distanciamento que leva a uma maior individualização do ser humano. Esse ser humano cada vez mais individualizado, ao participar de um debate sobre a sociedade atual, traz consigo pré-conceitos, separado mesmo, né, conceitos pré-concebidos anteriores, baseados nas emoções e nas crenças pessoais e não mais nos fatos objetivos. Por mais realista e concreto que seja o argumento do outro, ele acaba não tendo importância ou sentido. O que vale mesmo é o que a pessoa considera ser verdadeiro e pronto. Instala-se aí um antagonismo cristalizado
algo que vemos com frequência nas redes, pessoas sendo agredidas de forma ofensiva por aqueles que discordam das suas opiniões, né? Veja, isso foi um tema de 2017 e as coisas pioraram muito de lá para cá, na minha opinião, né, no meu ponto de vista. Sem qualquer racionalidade no debate, tá? Época de eleição, isso ainda se torna mais forte, né? O indivíduo que se fecha na bolha das suas crenças e emoções pessoais torna-se incapaz de conviver com outros pontos de vista e construir consensos por meio do diálogo, um dos fundamentos dos ideais democráticos. Daí derivam posturas simplistas de ver o mundo que alimentam o autoritarismo e, por fim, o tema central, né, que é a cultura do ódio. Por outro lado, o conhecimento dos fatos com base em dados e informações concretas eleva o nível do debate, permite uma visão ampla dos problemas e a construção de propostas mais efetivas para o desenvolvimento da sociedade. É o que possibilita vermos a riqueza da diversidade das pessoas, das culturas e do mundo. O conhecimento dos fatos possibilita uma análise racional sobre os problemas e as soluções para a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Então, era isso que a gente queria ver sendo discutido no texto, tá? Então, o texto foi enviado pelo Marcelo de São Paulo e eu vou ler com vocês. Vou marcar aqui, desculpe, a revisão. E vamos lá. O ser humano é um animal político e social, ou seja, vive em sociedade e estabelece relações entre si, segundo o filósofo Aristóteles. No entanto, a virtualização usa novos espaços de interações sociais que têm como um dos maiores desafios a aceitação das diversidades entre as sociedades e, por conseguinte, tem-se a perpetuação da cultura do ódio. Uma boa tese, né, gente? A contextualização, há repertório externo e há tema central. Temos aqui também um período, 2 períodos, esse segundo um pouquinho. Eu sempre recomendo 3 períodos por parágrafo, tá? Vamos ver se tem erros aqui de articulação ou grafia. O ser humano é um animal político e social, ou seja, vive em sociedade, estabelece relações entre si, vírgula, né? Segundo o filósofo Aristóteles. No entanto, a virtualização usa novos espaços de interações sociais que tem como um dos maiores desafios a aceitação das diversidades entre sociedades e, por conseguinte, tem-se a perpetuação. Eu tenho um problema com a palavra diversidades, né? Porque diversidade já é uma palavra plural, né? Mas não é um erro, tá? Só acho que ficaria melhor. Ok, o uso de 2 pontos aqui possível, né? A gente vai fazer uma afirmação, e aqui eu ressalto o uso do conectivo que se torna imprescindível para ter fluidez num texto. Então, começou muito bem. Em primeiro lugar, atualmente é quase impossível pensar em viver sem tecnologias da informação e comunicação. Para o estudioso Levi, a virtualização faz parte da cultura moderna, isto é, um meio democrático de conhecimento e de facilidade na comunicação. Porém, observa-se uma intolerância nas relações atuais, a saber, conflitos políticos nos quais não se aceita a ideia de vinda da oposição. Então, muito bom o começo, conectando o parágrafo anterior, né? 2 conectivos. Eu acho que ele fala de Pierre Levy, mas eu acho que podia contextualizar um pouquinho melhor. Então, continua falando em virtualização, né? Aqui a gente tem um problema, né? Eu não estou relatando, mas com repetição, eu acho desnecessário uma repetição tão próxima, né? Vamos ver se isso acontece de novo, certo? Eu acho que é isso. Isto é, a saber, né? Termo explicativo, uso os 2 pontos de novo. Volto a dizer, cuidado com parágrafos grandes, com períodos grandes como esse. Não, esse aqui não, desculpe. Esse aqui, 3, aqui está certinho, tá? 1, 2 e 3 períodos, desculpe. Tá? Também mais um conectivo, adversativo aqui, muito bom. Outro, sim, o ato de não tolerar a existência do diferente pode acarretar na manifestação do discurso do ódio. Segundo Bourdieu, é pela cultura que os dominantes mantêm a distinção entre classes. Ademais, a cultura do ódio tende a hierarquizar pessoas, pois as diferenças são consideradas elementos que distinguem os grupos sociais entre si
e essa distinção muitas vezes ofende, diminui outros indivíduos devido à sua condição ou característica social, racial, cultural ou religiosa. Continua dentro do tema, continua com conexão, ó, usando os conectivos, outros sim, ademais, pois, traz Bourdieu para a discussão, super conectado com a discussão, tá? Então, o ato de não tolerar pode acarretar na manifestação dos discursos de ódio, Bourdieu pela cultura mantém, ademais, tem de hierarquizar, pois as diferenças, aqui um período longo, tá, pessoal? Tentar quebrar. Mas tudo bem, né? Ele diz que a cultura do ódio aí hierarquiza as pessoas, né? Pois as diferenças são consideradas para distinguir grupos sociais, e aí ele diz quais são essas distinções, tá? Eu sempre prefiro étnica do que, quer dizer, do que não, prefiro étnica a racial, e acho que só eu tinha visto alguma coisa para comentar, deixa eu ver. Eu acho desnecessário, distingam, e essa distinção, né, repetir assim, acho desnecessário, eu não gosto da repetição, porque eu acho que sempre é possível usar sinônimos ou pronomes. Portanto, diante do que for exposto, é de suma importância para que haja harmonia nas relações sociais, a promoção de palestras e campanhas. Nesse contexto, deve-se passar valores de igualdade entre todos, entretanto, respeitando as características e opções de cada indivíduo, vírgula, sem haver discriminação. Parágrafo curtinho, né, gente? 2 períodos apenas, acho que podia desenvolver um pouco, retomando o que foi dito anteriormente. Eu acho essa uma redação um pouco presa no modelo Enem, que propõe intervenção. Usou aqui o travessão no lugar das vírgulas, o que tudo bem, tá? É uma técnica bastante interessante, mas achei a conclusão um pouco pobre, poderia ser desenvolvida um pouco melhor. Mas é um ótimo texto, né, gente? Muito bem articulado, com repertório sociocultural. Vamos voltar lá na proposta para ver se ele cumpriu os quesitos, né, que foram propostos e pedidos para serem lembrados lá. Então, vamos lá. Ele teria que falar sobre, vamos ver, como as emoções e crenças pessoais alimentam a cultura do ódio e como o conhecimento dos fatos em detrimento da emoção e crenças pode contribuir para a sociedade fraterna pluralista. Eu acho que não falou com propriedade isso, né, pessoal? Ficou muito preso no repertório sociocultural. Ele fala que, em relação à diferença de classes, a perpetuação, mas esbarra aqui. Agora, o segundo elemento está mais claro, né? Então, eu atribuiria aqui, em relação aos primeiros 19 pontos, 15, tá? E em relação ao segundo, 17. Tá? É claro que a gente tem gráficos quando vai corrigir com palavras-chave, isso é debatido antes, tá? Eu estou falando de uma visão de alguém que não está com uma grade na mão, realizando a visão do todo do texto, tá? Em relação aos 2 pontos, eu daria 1,5 ponto pela questão da estética e estrutura. Desculpe, 1 ponto, porque há 2 parágrafos bem pequenos em relação aos outros, né? Então é isso, gente. Eu acho que é um texto excelente, né? Um texto que de 40 pontos tiraria, eu não vou fazer feio, né? Eu vou somar 33. Atribuo que aqui a grande falha é não estar conectado aos tópicos. Se fosse um texto de uma outra banca, tiraria uma redação, uma nota muito maior.